Sai, não me larga teu celular para longe. Já estamos online! Estamos ao vivo? Boa noite, Já. pessoal! Estamos ao vivo. Peço que compartilhem a live, mandem para os amigos. Vai ser uma live maravilhosa, mais uma vez. Estou aqui com meu querido amigo Gustavo Vitorino. Nós vamos falar sobre nossa Porto Alegre, como que o vereador pode ajudar a mudar a nossa Porto Alegre. Temos uma Porto Alegre nova, mais empreendedora, mais segura e que volte a ser alegre novamente. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Mariana. Boa noite àqueles que estão nos assistindo. Obrigado pelo gentil convite. É sempre uma honra a gente poder conversar com você e principalmente sobre o que nós precisamos mudar na nossa Porto Alegre, que a gente precisa trazer de novidade para Porto Alegre, exatamente para que a gente tenha uma cidade melhor, uma cidade sem medo. Então eu me sinto um privilegiado de poder fazer essa live com você e poder conversar com você exatamente sobre essas coisas que Porto Alegre precisa, não é isso, Mariana? É verdade, vamos falar sobre o que precisamos para os próximos momentos de Porto Alegre, né? Lembrando que a gente passa por um momento difícil, mas agora nós vamos ter que ter muita força, muita destreza, muita inovação, renovação, para que a gente possa enfrentar da melhor forma possível. Quero dar boa noite para a Guita querida que está nos assistindo, a Silvana, a Maria Luísa, a Sargento Flávia Amada também está nos assistindo. E peço a todos que compartilhem a live, coloquem os coraçãozinhos para que a gente possa ter o maior número de engajamento possível. Então, Gustavo, o que tu acha que a gente pode comer? Ah, boa noite, Helenara, a mãe do nosso querido Walter Nagestein. O que tu acha, Gustavo, que a gente pode fazer para melhorar a nossa cidade? Na verdade, essa pergunta eu te faço e depois também quero responder. Porto Alegre está no momento que nós temos uma cidade anti-empreendedorismo. Quando olhamos de noite na cidade, esses tempos eu fiz um vídeo sobre isso, a gente vê uma cidade que adormece cedo. Nós poderemos falar, mas é um momento de pandemia. Não, isso já acontecia antes. E por que as pessoas não estão nas ruas? Uma pela insegurança e outra porque é muito difícil empreender em Porto Alegre. É complicado, nós temos o comércio, um restaurante, um bar, uma vida noturna que alavanque a nossa economia, que faça a geração de empregos. Bom, uma coisa importante, Mariana, que você tem levantado durante a sua campanha, eu acho de extrema importância, é também a gente pensar numa Porto Alegre mais segura, e eu quero começar por aí. Você, como policial e uma profissional ligada à área de segurança, eu vejo como uma necessidade extrema que nós tenhamos uma Porto Alegre com uma visão menos globalista e mais cidadã. O que é essa visão globalista? A visão globalista de ter uma cidade absolutamente monitorada no seu sistema administrativo, gestor e econômico, mas não na seguridade. Se não vejamos, hoje, por exemplo, nós vimos aquela fiscalização lá que recolheu frutas e tomou frutas lá dos ambulantes. Tá certo, os ambulantes não poderiam estar ali, estavam fora de horário. Mas a minha pergunta é, será que não se poderia conversar com esses ambulantes? Olha, gente, uma hora para sair daqui, porque daqui uma hora a gente vem e vai tomar todo o material de vocês. E a gente não quer que vocês percam o material. Então estamos avisando, pedimos que vocês se retirem. Certamente, aqueles ambulantes, aquelas pessoas que só queriam trabalhar, pegariam o seu material e iriam embora. Não correriam risco. Mas não. A gente teve uma operação em que foi lá, se tirou as frutas, coisa e tal, fiscalização, tomou os produtos de todo mundo. Eu acho que ali houve um certo avanço, um certo desregramento. Acho que poderia ter se conversado antes com as pessoas e evitado uma perda, porque muita gente ali é trabalhador que está tentando trabalhar, tentando levar o pão para dentro de casa. Tá bom, essa é a gestão de. Mas e a noite? O que está acontecendo com a noite em Porto Alegre? Cadê a segurança? Cadê a nossa infraestrutura? Os parques? Cadê o monitoramento? Isso precisa de uma pessoa que tenha conhecimento
além de uma pessoa que tenha conhecimento, precisa que nós tenhamos vereadores na Câmara de Vereadores, especialistas na área de segurança e que possam apresentar projetos e propostas. Então, sobre esse aspecto, eu vejo você como uma perspectiva muito mais do que interessante. Uma perspectiva, na minha opinião, uma perspectiva obrigatória, para que nós tenhamos projetos, propostas. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de projeto, proposta. Chega de vereador ir para lá dar nome em rua. Ninguém mais É aguenta verdade. ouvir vereador dando nome em rua. Tem que ter proposta, projeto. Então, nesse aspecto, eu vejo que você tem uma proposta absolutamente abrangente para a área de segurança e eu queria ouvir você exatamente sobre isso. Quer dizer, como é que a gente pode melhorar a segurança na cidade de Porto Alegre, utilizando a Guarda Municipal, utilizando a estrutura de Porto Alegre para melhorar a segurança do gaúcho? Gustavo, a nossa cidade não investe em segurança pública. Nós precisamos realmente mudar a realidade. A nossa guarda municipal trabalha de uma forma brilhantemente, só que eles são 391 guardas municipais para 1,5 milhão de habitantes e uma média de idade de 53 anos. Ainda, se a gente for nos últimos 10 anos, 10 guardas municipais foram chamados, né? Daria um por ano. Isso prejudica todo o desempenho de um trabalho. A gente tem que lembrar que eles ainda não são forças policiais, não estão no artigo 144 da Constituição Federal, que é outra situação muito importante da gente lutar, né, para essa mudança. Eu fui agente penitenciária, hoje sou policial penal, porque houve essa mudança na legislação, né, se começou pela cidade, se foi para o estado, até chegar lá na federação, para que pudesse haver emenda parlamentar, o projeto de emenda constitucional que nos tornou policiais de direito, né? Porque já éramos de fato. Acho que a gente também tem que fazer um trabalho nesse sentido com as guardas municipais. Só que hoje a guarda municipal ela se detém muito à questão patrimonial e a gente pode melhorar muito isso, fazendo com que as nossas guardas municipais tenham inclusive uma academia própria para que elas possam treinar, se desenvolvendo. Podemos fazer também uma lei de incentivo à segurança municipal, da mesma maneira que tem estadual, em que os empresários podem ter um abatimento de imposto e aí doarem equipamentos, ou fazerem, de fato, esta academia municipal para que os nossos guardas municipais tenham um local de treinamento, aumentar esse efetivo. Além disso, trazer tecnologia para trabalhar junto com a nossa guarda municipal, com cercamento eletrônico, com a zona segura, que já tem em outras cidades, e Porto Alegre não tem ainda. A zona segura ela é boa porque ela tem a luminosidade em volta das câmeras, que faz uma sensação de ostensividade, né? E isso diminui, sim, comprovadamente, a criminalidade. De fato, o criminoso vai procurar locais onde ele não é visto ou onde não tem uma luz que chama atenção. Outra coisa muito importante que a Zona Segura faz, ela ajuda a achar os foragidos da justiça. Por quê? Porque ela faz o reconhecimento facial. Então, a gente consegue também manter preso quem deve ser mantido preso, porque a gente sabe que muitos dos crimes, eles são feitos por quem está foragido do sistema prisional. Vamos poder conseguir achar em tempo mais rápido as crianças desaparecidas, que é um problema grave da nossa cidade. São muitas ações que nós temos que pensar assim, as pessoas dizem que vão fazer, sim, mas não fizeram até agora. Então agora a gente tem que começar a pensar em novas opções para fazer. A guarda municipal, ela não tem armamento, não são todos os nossos guardas municipais que estão com o porte de arma. E aí a gente vê uma cidade que tem um alto índice de criminalidade. E a municipalização da segurança pública, eu acho que se faz necessária, né? A gente entrega para a União um valor muito alto para que depois ele reverta para o Estado esse valor em segurança pública. Se a gente conseguir fazer uma modificação, trabalhar isso junto com o governo federal para que seja dado ao município esse valor, nós podemos fazer que nem países como Estados Unidos, que têm as suas polícias municipais. Ninguém conhece melhor, né, o município do que o próprio guarda que ali está todo dia. E fora o fato que a gente pode também trabalhar uma questão muito importante, que é o combate à violência doméstica, com as patrulhas de guardas municipais. Temos estadual, mas não temos municipal.
ela pode trabalhar em conjunto com a Brigada Militar e também atender essas ocorrências, que não são poucas, deixando a Brigada Militar disponível para atender outras ocorrências que também são muito importantes, como roubo, furto, tentativas de homicídio. Acho que falta essa integração, que é muito importante, e o uso da tecnologia. Já que você falou nisso, Mariana, eu lembrei de duas coisas que são fundamentais quando se fala em segurança. Primeiro, iluminação pública. A iluminação pública de Porto Alegre é ruim. Ela é mal gerida. Pra você ter uma ideia, em frente onde eu moro aqui, em frente ao meu apartamento, tem uma lâmpada queimada há mais ou menos 2 meses. 2 meses, uma lâmpada queimada. Ou seja, a iluminação pública em Porto Alegre é ruim, a manutenção é ruim, a estrutura é ruim. E esse é um problema grave, porque agrava a situação de emergência, cria o ambiente hostil à cidadania, que a gente sabe que é o primeiro passo para o crime. E um outro aspecto que eu quero abordar, e se você conseguir abordar os dois juntos seria interessante, que é o uso das câmeras. Nós temos um sistema de câmeras da IPTC extremamente eficiente, mas que monitora ruas, cruzamentos. Mas existem recursos federais que não são utilizados pelo município de Porto Alegre para a implantação de um cercamento eletrônico, chamado cercamento visual, que é a implantação dessas câmeras. De que forma é possível a gente pensar isso via a Câmara de Vereadores, através de um projeto de lei, ampliando ou buscando esses recursos que estão disponíveis no governo federal, mas que não tem projeto para trazer para Porto Alegre? E, ao mesmo tempo, se botar ordem na iluminação pública de Porto Alegre, que, na minha opinião, é muito ruim. Sim, péssima, na verdade. Esses dias eu saí nas ruas de Porto Alegre para fazer uma gravação exatamente porque algo que me incomoda bastante é a parte noturna. Né? Tu sabe que eu tenho 2 cachorrinhos e eu caminho muito com eles pela noite, principalmente quando eu chegava do trabalho, caminhava, e eu sou policial, eu ando armada. E eu sempre olhava as pessoas e me questionava, assim, o pavor que elas tinham de estar caminhando nos horários da noite, e estamos falando de cedo da noite, 8h30, 9 horas. E aí a cidade sempre escura. Se a gente vai para o centro da cidade, então, além da falta de iluminação, a gente tem a Cracolândia, o uso de drogas nas ruas, que faz com que a criminalidade seja aumentada, e tem pessoas que necessitam passar por aqueles locais para trabalhar. E elas estão sempre às margens da criminalidade. E entra governo, sai governo, não se resolve. O centro da cidade não é um local onde se tenha vida, se tenha vontade de ir. Teria que se fazer, manter preso quem tem que ficar preso, que são os traficantes. Teria que se fazer uma internação compulsória daqueles drogados, porque eles financiam sim o tráfico, e precisaríamos também de iluminação pública. Toda vez que a gente colocar a luz, a gente diminui a chance da criminalidade. Tem estudos que comprovam isso. O criminoso sempre vai preferir o local que está com poucas pessoas e está com baixa luminosidade. Até fiz uma live um tempo atrás com o Tenente Torps, que é um grande amigo, e que ele só dá um curso que se chama Low Light, que é trabalhar em baixa luminosidade, de tanto que o policial precisa trabalhar na escuridão por não ter luminosidade. A questão das câmeras é muito importante, porque hoje só se usa para fiscalizar o cidadão. Né? Então, as câmeras que a EPTC trabalha acabam montando, né? Não fazem um trabalho de orientação e de educação e de segurança. Nós precisaríamos de uma emenda constitucional, de uma emenda parlamentar que viesse destinada para se colocar uma integração no centro da EPTC com a Guarda Municipal. E, a partir dali, se fizesse o reconhecimento de placas que estão de carros roubados, de pessoas que estão desaparecidas e também de pessoas que estão foragidas da justiça, ou de algum criminoso que tenha atacado algum cidadão e se possa fazer o reconhecimento facial para efetuar a prisão. Todas as cidades, Gustavo, que contam com cercamento eletrônico efetivo são cidades muito mais seguras. E Porto Alegre não conta com isso, a gente só tem as câmeras para fiscalizar o cidadão, infelizmente. Nós temos aqui em Porto Alegre um grande número de praças e parques. Porto Alegre é uma cidade rica nesse aspecto, mas que nem todos estão bem cuidados, nem todos estão bem monitorados, enfim. É possível se pensar nesse cercamento eletrônico que transcenda as avenidas que dão acesso ao centro da cidade, à cidade,
e se pense, por exemplo, na utilização de câmeras no interior desses parques. Eu falo, por exemplo, do Parque Farroupilha, que é um problema crônico que nós temos em Porto Alegre. Cerca, não cerca, cercamento eletrônico, não tem cercamento eletrônico, nunca se chegou a uma conclusão nenhuma. E a Câmara de Vereadores, ao longo dos anos, se tornou absolutamente leniente em relação a isso. É possível se pensar, por exemplo, nesse sistema de monitoramento eletrônico, monitorando prioritariamente os parques e áreas de lazer de Porto Alegre, para que o porto-alegrense possa encontrar, agora no verão, por exemplo, alternativas de lazer à noite com o mínimo de segurança? Eu acho que deve se pensar. Nossa qualidade de vida, né, em Porto Alegre, ela fica muito restrita em razão da insegurança. Por mais que muitas vezes a gente tenha a luminosidade em alguns parques, não há o convívio das pessoas após determinados horários, a prática de exercício físico, porque as pessoas não se sentem seguras. O cercamento eletrônico do parque poderia trazer a segurança. A gente não tem como colocar em um canto do parque um policial. Tem falta de efetivo, né? Infelizmente, a gente tem que trabalhar com essa realidade. Não que a máquina vai fazer o trabalho do homem ou vai ser, como é que eu vou dizer, pensada, né, na solução. Mas ela tem que ser aliada, a tecnologia tem que se aliar ao homem para suprir a necessidade da sociedade. Se nós colocarmos nos parques da cidade câmeras que lá atrás delas tem agentes de segurança monitorando, verificando a atividade daqueles parques, junto, colocar iluminação pública, eu tenho certeza que nós vamos poder voltar a ter vida nos nossos parques de noite. Mas seria bom que a gente pudesse trabalhar nesse quesito com as zonas seguras. Por quê? Porque a zona segura, o mecanismo que ela trabalha com as câmeras, inclusive, o agente de segurança pode falar com a pessoa que está na rua. Então, qualquer cena que ele verificar que o cidadão está ameaçado ou que há alguém que possa estar ali fazendo mal, ele pode dar um alerta, ou alerta sonoro, e isso vai fazer com que, provavelmente, um crime de menor potencial ofensivo, um crime não tão grave, deixe de acontecer. É possível se criar também uma espécie de 190 municipal? É possível, só que eu acho que a gente deveria fazer uma integração, né? Um número só, para estado, município, em que a gente tivesse uma central única de comando. Por que isso é importante? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem fazer o chamado correto, elas não conseguem, na urgência, não conseguem trabalhar com a emergência. Acabam não lembrando, acabam sempre indo para o 190. E isso dificulta muitas vezes a resolução ou até a prevenção de algum crime. Mariana, eu acho que seria melhor a gente unificar o número. Seria interessante, porque aí haveria a unificação também das operações, né? Ou seja, a Brigada Militar sabe que poderia contar também com a Guarda Municipal para operações excepcionais, né? Acho que seria uma alternativa interessante para se colocar no horizonte, né? Eu acredito que sim. Acho que falta muita integração ainda nas forças municipais, estaduais, federais, enfim. Nós ainda temos muito dividido, né? Cada um trabalha num... Uma polícia tem que conversar com a outra, né? Essa é a verdade. Tem que. E é difícil, né, Gustavo? Porque se a gente for pensar, um criminoso pode ter feito um crime terrível em Santa Catarina, chegando no estado do Rio Grande do Sul, ele pode passar desapercebido, porque os sistemas nem municipais não se conversam com os estaduais e o entre estados também não se conversam. Então, esse é um problema sério que a gente enfrenta. É verdade. Mariana, vamos falar um pouquinho agora de saúde. A gente tem também verbas federais que são disponibilizadas para os municípios e Porto Alegre não utiliza também por falta de projeto. Como é que a Câmara de Vereadores pode, nessa hora, acionar um sistema, apresentar um projeto, uma proposta? Esse processo de acomodação da Câmara dos Vereadores está nos trazendo prejuízo, como você disse, na área da segurança e também na área da saúde, já que a gente tem condições de colocar mais UPAs, mais postos de saúde, as verbas estão disponíveis, mas falta projeto.
falta proposta, que o Executivo não faz e a Câmara de Vereadores também não faz. Como é que a gente pode pensar em avançar nisso? Os vereadores, eles podem, e isso é bem importante, porque isso até tem um princípio constitucional, né, que é o que a gente fala, que é o princípio da eficiência, né, em que se procura destinar a verba onde vai se ter mais eficiência, onde vai se conseguir melhores resultados, a partir de estudos, porque, por exemplo, o vereador não pode chegar e vou criar um posto de saúde no bairro Ituçabará, vou criar uma escola no bairro de Ipanema. Isso não, a nossa lei, a nossa legislação não deixa que o vereador faça isso. Então, o que ele pode fazer? Ele pode fazer estudos, olhar, ouvir a comunidade, verificar, aqui neste bairro de Ipanema não tem uma escola municipal que atenda corretamente a sociedade. Aqui no bairro Tupsabará nós temos um único posto de saúde e a demanda da comunidade é muito maior. Então as pessoas ficam sem atendimento a um médico somente. E a partir disso ele pode apresentar para o prefeito, para o executivo, um projeto, um plano para que naqueles locais seja feita uma escola, um posto de saúde. E isso não é muito realizado. Isso, infelizmente, acaba sempre ficando esquecido, deixado de lado, não é feito esses levantamentos, e aí a gente acaba não tendo uma eficiência, uma eficácia tão boa na hora de usar o dinheiro público, de fazer a gestão, né, da nossa cidade. Se eu não me engano, Porto Alegre hoje está usando ali para a parte de zeladoria da cidade, de manutenção, 2% do seu orçamento. E poderia usar até 10%. É pouco. E poderia usar até 10%, que seria algo que daria mais retorno para a gente cuidar, né? Fazer a manutenção, o cuidado da nossa cidade. Verdade. Mariana, vamos avançar agora da saúde, vamos avançar para a mobilidade urbana. Nós temos um calcanhar de Aquiles aqui, que são os ônibus. Por algum motivo, nós temos uma das maiores tarifas urbanas do Brasil e as empresas alegam que tem prejuízo. De outro lado, existem N propostas, mas as propostas invariavelmente acabam parando na pirotecnia, do tipo cobrar pedágio para entrar em Porto Alegre, cobrar pedágio por centro da cidade, um negócio meio maluco assim, coisa e tal. Como é que a gente pode pensar em melhorar a mobilidade urbana, levando em consideração principalmente que nós vivemos um outro momento? O momento, por exemplo, dos motoristas de aplicativo, que estão literalmente atropelando as caminhonetes, né, as lotações. As lotações hoje estão em fase de extinção, essa é uma realidade, por conta do avanço dos aplicativos. E os ônibus, se tentou muitas vezes fazer leilão e não conseguiu fazer leilão, empresas que vieram de fora saíram daqui de beiço virado, alguns disseram que foram até ameaçados. Como é que a gente pode, no aspecto legislativo, interferir nisso? Qual seria uma proposta adequada para se tentar mudar essa mobilidade urbana de Porto Alegre, que, na minha opinião, é vergonhosa, porque a gente não tem até hoje uma cidade que se diz progressista, vanguardista e outros istas, até hoje não ter metrô, é, no mínimo, incompetência dos nossos gestores, leia-se executivo e legislativo. É verdade, porque o legislativo pode propor e o executivo, né, fazer a parte dele, que é de fato executar. Até porque, né, todo o orçamento, quem aprova esse orçamento é a Câmara de Vereadores, né? Então a responsabilidade ela não é só de um dos poderes, né? Ela é dos dois. Os dois têm que trabalhar para a gente avançar a nossa cidade. Os nossos ônibus, eles têm um contrato, né, uma licitação que não é bem feita, tem que ser revisto esse contrato, né? Enquanto a gente não fizer uma revisão nesse sentido, o cidadão vai continuar pagando a conta. Agora, a última forma de pagarmos a conta seria um pedágio urbano, mas que ainda não saiu, graças a Deus, né? Porque seria mais um prejuízo, mais uma forma de taxar o cidadão para resolver o problema da má gestão pública. Os ônibus, eles têm toda uma regra dentro daquele contrato que já está ultrapassada, de tamanho, número de pessoas. Não falo da questão dos cobradores pelo emprego deles, né? A gente tem que manter os cobradores que tem, mas nós precisamos saber que não há necessidade de nós mantermos algumas coisas que estão sendo ultrapassadas, que a gente pode suprimir para diminuir o valor
que a sociedade paga. Então, toda essa reformulação do contrato de licitação com a empresa que faz o trabalho de transporte público em Porto Alegre, com ônibus menores, a gente não tem mais a demanda que a gente tinha há 5, 10 anos atrás, exatamente porque hoje, entre pegar um ônibus e tu dividir um Uber para ir a determinado lugar, vale muito mais a pena as pessoas acabarem dividindo o transporte de aplicativo. Então, enquanto a gente tiver esses ônibus da forma que eles estão dispostos, sem atender à sociedade, não tem como a gente ter uma melhor mobilidade urbana. E para isso, tem que se trocar as empresas que estão trabalhando no transporte público, a licitação, tem que se fazer uma revisional de contrato, tem que olhar o que está ali como obrigatório e modificar. A gente enfrenta um problema grave, porque se criou uma legislação aqui, a obrigatoriedade do ar-condicionado, por exemplo, nunca foi cumprida, né? Nunca foi cumprida. Assim, até 2 anos atrás era o prazo para todos os ônibus circular precisariam ter ar-condicionado, porque no verão o transporte urbano em Porto Alegre é um inferno para o usuário. E a lei diz que tem que ter ar-condicionado e ninguém botou ar-condicionado e ficou por isso mesmo. Então, você acha que seria possível se mexer nesse ninho de vespas, que eu acho que é um ninho de vespas? Eu entendo que acho que deve se mexer, acho que deve se fazer nenhuma cidade vai avançar, né, enquanto tiver uma mobilidade urbana tão precária, tão difícil acesso às pessoas que estão ali. E a gente sabe que mobilidade urbana é trânsito é qualidade de vida, é segurança também. Toda vez que a gente fica parado numa fila de engarrafamento, nós estamos mais propícios à criminalidade. Então, é um conjunto de ações que vai fazer com que os resultados sejam diferentes, né? Então, tem que mudar, tem que olhar esse contrato, refazer essa licitação, olhar essas cláusulas, ver o que se está dizendo que os ônibus têm que ter, eles não atendem mais às necessidades da nossa sociedade, e aí, a partir disso, poder entregar um serviço bem melhor, né? Vou dar uma guinada agora, Mariana. Vamos falar agora de cultura. Porque Porto Alegre sofre de um problema crônico. Nós não temos um bairro boêmio. O nosso bairro boêmio é uma eterna luta entre os moradores e os comerciantes e os usuários. Eu não quero dar razão a moradores, comerciantes ou usuários. Eu quero uma solução. Então, assim, a gente tem um problema crônico na Cidade Baixa, a Padre Chagas virou também um problema crônico, ou seja, são muitos problemas crônicos. Nós não temos uma proposta de uma região boêmia. Por exemplo, os Estados Unidos tem o Village e o Sorro. Uhum. Agora, o Brooklyn também, do outro lado ali, está recebendo pubs, enfim. Mas tudo é planejado, ou seja, você tem os horários específicos, locais específicos, enfim. Porto Alegre nunca pensou nisso. Porto Alegre sempre foi um negócio meio na corrida, ou seja, vai, depois a gente vê como é que fica. Então a gente tem Cidade Baixa, que é um problema crônico. Entra prefeito, sai prefeito, ninguém consegue resolver. Muda, entra vereador, sai vereador, ninguém consegue resolver. E tudo que se precisa ali é sentar para conversar. Bom, nós temos também o problema lá da região litorânea, a região do Cais Mauá, lá embaixo, a curva do gasômetro, enfim. São regiões que podem ser melhor aproveitadas, mas nós temos uma legislação que ou é muito rígida ou ela não é cumprida. Então, para os locais que são destinados à cultura, a casas noturnas, a investimento em cultura, a legislação é rígida, e aonde ela deveria ser, que é o caso da Cidade Baixa, o negócio é a Bangu pode tudo. Como é que a gente pode mexer nisso? Como é que a gente pode regular isso? Que tipo de lei pode ser proposta para que se ponha um ponto final, ou pelo menos se dê um norte na cultura em Porto Alegre? Eu acho que é uma situação bem importante, porque isso acaba refletindo, né, Gustavo, inclusive na nossa economia. Como a gente mesmo conversou agora há pouco, né, Porto Alegre não é uma cidade que desenvolve a sua economia, tanto durante o dia quanto na parte noturna, exatamente por essas burocracias, né, legislativas, muitas vezes, que acabam tornando difícil a vida de quem quer empreender fora de locais como, por exemplo, a Cidade Baixa,
e a gente acaba não tendo outras áreas desenvolvidas, né? A gente tem uma área que é muito boa, que até começou um plano de reurbanização dessa área, que é a área do quarto distrito, que está abandonada, né? Uma área que que tem uma linda história e que a gente não consegue revitalizar, muitas vezes pela dificuldade de se ter os bares, de se ter os restaurantes abertos até tarde, né? A legislação acaba não ajudando o empresário a poder desenvolver ali até mais tarde. E outra questão, agora, só fazendo um adendo, que esses dias conversando com o pessoal, com alguns empresários, que eles reclamavam, era exatamente da questão dos ônibus também. Por quê? Eles estavam dizendo que a parte noturna já tem toda uma modificação de legislação trabalhista, que eles podem respeitar. Só que acaba que eles não têm como fazer o empregado, né? O empregador não consegue fazer o empregado ter acesso a voltar para sua casa depois das 11 horas da noite, em razão de não ter linha de ônibus, porque a cidade não ouve aquelas pessoas, aqueles empresários que estão ali fazendo essas ações, dizendo, olha, os meus empregados moram todos no Itu-Sabará, ou tem 70% de empregados que vão para o Itu-Sabará, e aqui, a partir das 11 horas da noite, eu não tenho nenhuma linha de ônibus que leva essas pessoas para o Itu-Sabará. E aí acaba que não tem essa mobilidade noturna e aí acontece o fechamento cedo dos locais que são restaurantes e bares, e acaba somente ficando as discotecas abertas até mais tarde. Também seria muito importante a gente pensar em ouvir, né, a necessidade desses empresários para a mobilidade dos seus empregados na parte da noite. Isso modificaria os horários de atendimento e a circulação das pessoas. E lembrando que toda vez que a gente tem circulação do cidadão de bem, a gente tem diminuição da criminalidade. Uma das coisas que chama a atenção quando a gente fala em empreender em Porto Alegre é exatamente a dificuldade que se tem na obtenção do alvará, a dificuldade que se tem para uma simples fiscalização, uma simples visita do fiscal para ver, olha, está adequado, não está adequado, se falta alguma coisa, o que falta, o que eu tenho que fazer, o que está travando tudo. Me ajuda, me diz aí o que está. Esse é um problema crônico em Porto Alegre, que a gente não consegue resolver através dos anos. Mariana, o que dá para fazer nisso aí? A gente chamar o pessoal, prefeito, estamos apresentando um projeto aqui para alterar um pouquinho a cara da SMIC. A SMIC tem que muito mais do que fiscalizar, fechar e apertar todo mundo. A SMIC tem que ajudar quem quer empreender em Porto Alegre. Então, como é que se faz isso? De que forma é possível se ter na Câmara de Vereadores uma proposta que faça com que Porto Alegre se torne atrativa para quem quer investir, para quem quer empreender? Isso se chama liberdade, né? A gente fala tanto, né, Gustavo, quando a gente conversa sobre liberdade, que é quando a gente até, rapidamente, fazendo parênteses, quando a gente fala sobre a nossa política armamentista, que a gente diz que é sobre liberdade, isso que tu tá me falando é sobre liberdade, mas é liberdade econômica, é o livre mercado, né? A gente precisa que aquele órgão esteja ali para orientar, para regulamentar, e por último, passado todos esses momentos, aí sim, ele vai lá e fiscaliza. Hoje não é o que acontece. Fiscaliza-se tanto o empreendedor, e lembrando, quando a gente está falando do empresário, a gente está falando em geração de emprego. A gente não está falando somente naquela pessoa que está querendo que o seu negócio vá para frente, ter o seu sustento. Não, nós estamos falando em geração de emprego, que é super importante para Porto Alegre, principalmente nesse pós-pandemia. Então, a SMIC não pode chegar nos locais e meramente fechar ou exigir determinadas regulamentações. O que precisa? Precisa orientar, precisa ouvir a demanda daquela localidade, daqueles empresários, para que se tenha um melhor serviço, né? E tem a questão que a partir das 11 horas da noite, se eu não me engano, não pode mais ter algumas cozinhas funcionando, dos bares e restaurantes. Então, Porto Alegre acaba não tendo opção noturna, né? As pessoas saem 11 horas da noite e, por uma regulamentação que não se sabe por quê, diz que as cozinhas dos bares e restaurantes têm que estar fechadas a partir das 11 horas.
E aonde está a voz dos empresários? Aonde está a voz dos do empregador e daquele também que vai ser empregado, que vai ter o seu trabalho? Dizendo, olha, eu não tenho problema nenhum em trabalhar até mais tarde, desde que eu tenha um emprego para sustentar minha família. Então, acho que falta esse diálogo, falta essa compreensão de liberdade de investimento, liberdade econômica, de uma cidade que precisa avançar economicamente, deixar alguma burocracia e regulamentação de lado. Mariana, essa pandemia trouxe um problema muito grave para os hotéis, para a infraestrutura turística. Porto Alegre, embora não tenha no turismo seu forte, ela tem uma vocação interessante, porque ela é uma das cidades brasileiras que mais tem turismo receptivo. Para quem não sabe, turismo receptivo são as convenções, os congressos, enfim. Tem um congresso de cardiologia que acontece aqui em Porto Alegre, que lota os hotéis por uma semana, todo mundo comemora. Né, um dos maiores eventos do Brasil que acontece aqui em Porto Alegre, e todo mundo comemora esse evento. Eu queria levantar essa questão para você. Centro de convenções. Nós temos o da Fiat, que é privado, que é de uma instituição privada, coisa e tal. Não está na hora de Porto Alegre ter o seu próprio centro de convenções, um centro de convenções público, para que se pudesse atrair oficialmente grandes eventos e oferecer alternativas, porque um centro de convenções grande e bem montado, ele oferece alternativas para restaurantes que estão em volta, casas noturnas que estão em volta, lotação de hotéis, infraestrutura, serviços turísticos, enfim, desde a locação de vans até passeios pela cidade. Ou seja, é um segmento econômico muito forte e que faz, por exemplo, um país como a Espanha, a maior indústria da Espanha é a indústria do turismo. Existem países que têm no turismo um rendimento fantástico. Eu estive em outubro passado, agora em Israel, e descobri que o turismo é o terceiro negócio de Israel. Só perde para a indústria tecnológica da área médica e indústria de armamento, indústria estratégica. A terceira fonte de renda de Israel é o turismo. Então eu queria levantar essa questão para você. O turismo envolve muitas variáveis, mas tem como catalisador um grande e bem montado centro de convenções. É possível se pensar isso em Porto Alegre? Sim, sabe que eu conversando com o Dr. Paulo Afonso, da Associação Comercial, ele me disse, Mariana, eu tenho um sonho, eu gostaria de realizar um sonho, Porto Alegre se tornasse polo turístico empresarial, e que a gente tivesse um centro de convenções que pudesse, né, agregar isso, porque se a gente não tem o turismo da cidade, a gente pode atrair esse investimento, né, esse fomento de empregos, esse fomento na economia dessa forma. E eu disse para ele, eu disse, sim, mas e o que falta? Ele disse, falta vontade. Eu já fiz inúmeros projetos, né? Ele, inclusive, um deles, que era esse que ele me contava, que era o sonho dele, seria ali naquela parte do Cais do Porto, que ele queria muito fazer um centro de eventos ali. E ainda não foi feito. Então, a gente tem que trabalhar isso para que Porto Alegre possa se tornar uma capital, uma cidade de destaque no turismo empresarial. E lembrando que a gente vai precisar trabalhar sempre em conjunto a segurança. Por quê? Quando a gente recebe esses grandes eventos, as pessoas vão querer circular na cidade, vão querer poder sair caminhando de um lugar para o outro. Então, nós vamos ter que ter duas coisas que a gente estava falando nessa live: segurança e vida noturna, para que a gente possa também estar apto a receber esses eventos. E fazer um centro de eventos seria sensacional para Porto Alegre. E temos lugares, porque temos muitos locais públicos, né, Gustavo, que não estão sendo aproveitados. O município hoje é o grande dono de terrenos em Porto Alegre. E esses terrenos estão parados. Não pode o município fazer, não consegue o município sozinho fazer revitalizar. Então que se faça parceria público-privada, mas que a gente execute o que é necessário executar para que a nossa sociedade seja mais avançada. Às vezes, quando a gente sai do nosso estado, parece que Porto Alegre está 10 anos atrás de outras capitais. Então, vamos procurar parceria público-privada nesses locais que estão parados, que estão com prédios abandonados, que deixam a nossa cidade com essa cara, às vezes, tão morta, tão triste. Vamos revitalizar, procurar parcerias público-privadas, fazer esse centro de eventos. Olha que legal, fazer uma semana mundial, uma semana nacional da segurança pública.
e aí Porto Alegre poder também tratar desse assunto que é tão importante, Semana Mundial da Saúde, também para a gente falar sobre a saúde, verificar o que outras cidades estão fazendo. A gente precisa desse diálogo, e Porto Alegre tem condições de fomentar, basta que a gente comece, né, a trabalhar nesse sentido. Tem uma área maravilhosa ali ao lado do Beira-Rio. De um lado do Beira-Rio tem o Parque Marinha do Brasil. Do outro lado tem uma área que pertence ao município, uma área gigantesca que poderia abrigar um centro de convenções espetacular, com estacionamento de sobra, enfim, e ainda tornaria aquela região mais atraente, mais adequada. E eu fico imaginando hotéis, bares, restaurantes, todo mundo poderia lucrar com isso. Então seria algo, na minha opinião, adequado. Vamos avançar, Mariana. Vamos falar um pouquinho de Porto Alegre como um núcleo de logística. Porto Alegre tem no Porto Seco uma estrutura espetacular, e lá se instalaram grandes transportadoras, e nós temos historicamente aqui no Rio Grande do Sul um núcleo de transporte, de logística muito forte. Nos últimos tempos, nós temos perdido empresas exatamente por conta de imobilidade da prefeitura e falta de projetos e de propostas adequadas. Porto Seco, por exemplo, é um alvo de invasões e invasores, e até hoje os proprietários, acredita, até hoje os proprietários não têm as matrículas dos seus imóveis. Empresas que estão lá há 10, 20 anos e até hoje não têm as matrículas dos seus imóveis. O problema de onde? Falta de legislação, falta de uma Câmara de Vereadores apresentar um projeto, uma proposta que resolva o problema do Porto Seco. Porque ninguém vai investir tendo insegurança. Não é apenas a insegurança jurídica, mas é uma insegurança absoluta sobre a falta de registros, a falta de documentação adequada. Nós tivemos, por exemplo, agora a Fraport, que assumiu o aeroporto Salgado Filho, ela quer montar um centro, ela quer montar uma infraestrutura de logística ligada diretamente, de forma umbilical, ao aeroporto, para que o aeroporto seja utilizado. E ela não vai investir, não quer investir no Porto Seco, exatamente por conta dessa insegurança. A gente sabe que empresas de primeiro mundo, e no caso são os alemães, olha, essa terra aqui, quanto custa? É tanto, muito bem, eu vou lhe dar, eu quero a matrícula. Cadê a matrícula? Então eu queria levantar essa questão para você. Tratando de Porto Seco, infraestrutura logística, empresas de transporte, com o advento do e-commerce, a pequena entrega, criou um sem número de novas empresas, uma estrutura que vem crescendo de forma assustadora, numa progressão geométrica. O que é possível fazer nesse sentido para tornar Porto Alegre mais atraente? Exatamente. Deixa eu só dar um oi para o nosso amigo Vinícius Aime. Ele botou o Gustavo é show. O Vinícius é um querido amigo, apoiador, está sempre conosco aí. E dá um abraço também para o meu amigo Carlos Figueiredo, que também está sempre comigo aí. Sabe, Gustavo, que a gente tem um programa do governo federal que se chama o Pró Moradia. Em Porto Alegre foi a primeira cidade a receber o valor destinado desse programa. Acho que foi 61 milhões. E é exatamente para isso, para regularização e regularização de terrenos, regularização fundiária e também para reforma para a reforma dos terrenos que estão inoperantes ou que estão de alguma maneira irregulares. Então agora nós temos como fazer, o dinheiro é destinado para isso, não vai mais ter justificativa para que essa situação de não termos matrícula, termos invasões, estarmos nessa situação tão sem regulamentação e que acaba prejudicando o avanço da nossa cidade. Espero que nos próximos anos, né, ou no próximo ano, melhor falando, esses 61 milhões que foi destinado do Pró Moradia do governo federal seja utilizado para que a gente regulamente o maior número de áreas possíveis. E lembrando que Porto Alegre foi a primeira a receber. Isso é bem importante da gente destacar. E da questão do e-commerce, a gente perdeu um baita de uma oportunidade, que foi o nosso Mercado Livre, né, Gustavo? Lembra? A gente já comentou até sobre isso. A maior empresa da América Latina de e-commerce deixou de se instalar no Rio Grande do Sul simplesmente porque o governador não sabia que ela queria se instalar no Rio Grande do Sul. Exatamente.
Exato. E sabe que eu estava conversando esses tempos porque uma das questões também que a gente precisa destacar do e-commerce é que ele tem que ser entregue, né? Porque ele é pela internet, então ele vai ser entregue na casa de alguém, é algo que normalmente funciona de uma maneira virtual, né? E aí ele precisa de que alguém transporte aquilo que a pessoa comprou. E aí, É a estrutura conversando de com. logística, né? Essa É, microestrutura de logística que eu falei, as pequenas empresas que têm motoqueiros, têm pequenas caminhonetes, uma infraestrutura pequena para entregar aqueles pacotinhos na cidade. Essas empresas estão crescendo uma atrás da outra porque o e-commerce está começando a explodir. Pra você ter uma ideia, hoje nos Estados Unidos, 72% das vendas, 72% do comércio em território americano é online, é eletrônico. Isso vai acontecer no Brasil também. Tem que ter empresa, mas tem que ter estrutura e legislação para isso, né, Mariana? exatamente. E aí, uma das coisas que eu conversando com o pessoal da entrega, né, os entregadores, os motoboys, e que eles estavam me falando, e aí vai cair de novo na mobilidade urbana, que nós conversávamos agora há pouco, eles disseram, Mari, muito difícil para a gente fazer entrega. Ah, por quê? Porque a gente chega em determinado local e não tem estacionamento rotativo para motos. Porto Alegre tem pouquíssimos estacionamentos rotativos para moto. Então a gente tem que, às vezes, deixar a moto longe, vir caminhando para fazer entrega, ou muitas vezes nos arriscando a nós e os próprios pedestres, a própria sociedade, porque a gente acaba colocando a moto em cima da calçada ou parando no lugar rapidamente que não pode parar, e aí a gente acaba sendo multado, porque o poder público acaba mais fiscalizando do que orientando. Então, pensando nessas pessoas que estão trabalhando para alavancar nossa economia, também nos deixam de forma mais segura, porque se eles trazem aqueles materiais para dentro da nossa casa ou para dentro do nosso trabalho, a gente deixa de ir para a rua, deixa de se expor a determinados perigos. Então, também que a gente comece a pensar em estacionamentos rotativos para que os entregadores possam fazer essas entregas de forma mais rápida, de forma mais ágil, e assim a nossa economia conseguir se movimentar da maneira adequada. Não basta somente que a gente queira dizer, não, vamos ter os e-commerce, mas e aí? Como que nós vamos atender a demanda dessa nova forma de fazer comércio? Estacionamento rotativo é uma forma bem importante de se pensar, Gustavo. Bom, Mariana, a gente está chegando perto do fim, mas tem uma questão aqui que eu quero levantar para você, que me parece importante, porque liga dois segmentos inevitáveis, né? Dois segmentos inevitáveis, que é a educação, e que eu queria abordar com você, e segurança. E aí eu levanto a questão, é possível se pensar num projeto colocando um guarda municipal armado de preferência em cada escola municipal, como forma de dar segurança aos professores, aos diretores da instituição, porque a gente sabe que a situação é muito complicada. Muitos professores acusam ameaças, se sentem muitas vezes, coagidos por alunos violentos, pais de alunos, enfim. É possível se pensar nisso, ou seja, num projeto criando a obrigatoriedade de que cada escola municipal tenha, em períodos de turno escolar, a presença de um guarda municipal armado? Eu acho que devemos pensar nisso. Infelizmente, né, Gustavo, nossas escolas estão sendo uma extensão do crime organizado, né? O criminoso, ele sabe que ali ele tem fácil acesso aos adolescentes e acabam fazendo comércio de drogas, recrutando os nossos adolescentes para participar das organizações criminosas. E a Brigada Militar tem alguns programas até que eles atuam dentro das escolas, educando, orientando, mas não basta. Acho que a gente precisa sim de guarda municipal nas escolas, armado, para fazer a segurança das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E também tem uma coisa que é muito importante, que são as escolas cívico-militares. Já falei algumas vezes sobre elas, sempre digo isso, acho que é um excelente passo para um futuro diferente para todos nós. São escolas públicas, acesso universal, tem a questão da disciplina, da responsabilidade, do comprometimento dos monitores, né, que são militares aposentados ou do Exército, da Brigada Militar ou policiais.
E isso também, com certeza, vai fazer com que o crime, né, o criminoso não consiga mais chegar tão fácil aos nossos adolescentes, às nossas crianças. Acho que a gente trabalhando essas duas questões vamos ter um bom resultado. Por quê? Porque coloca-se o guarda municipal nas escolas que não são cívico-militar, as escolas cívico-militar, se tem os monitores, né? Lembrando que os monitores não estão armados, mas a presença deles ali, com certeza, já é o suficiente para fazer com que os criminosos ou aquelas pessoas que não tenham as boas intenções com as nossas crianças e os nossos adolescentes se afastem do local, que deve ser da família, deve ser de estudo, deve ser de bom convívio. E, infelizmente, não é, né, Gustavo? A gente está atravessando um problema muito sério na nossa educação e a educação municipal não fica de fora disso. E se a gente pensar, mas a gente não está investindo na educação, a gente investe bastante, só que nós não estamos investindo da maneira correta. É verdade. Mariana, a gente está estourando o nosso tempo. Eu queria, então, do fundo do coração, agradecer a você a Eu que oportunidade. agradeço. A gente poder conversar sempre os problemas da cidade, o que pode ser feito pela cidade, pela Câmara de Vereadores para melhorar nossa cidade. E cada vez que eu converso com você, eu fico mais entusiasmado e vejo que é hora de não apenas renovação, porque a renovação por si só não garante qualidade, mas você, acima de tudo, pela sua postura, pelas suas ideias, pelas suas propostas, na minha visão, são mais de 40 anos, são quase 45 anos cobrindo eleições, acompanhando políticos crescendo, políticos nascendo, políticos se desenvolvendo. Eu vejo em você um potencial maravilhoso e quero deixar aqui o meu pedido especial às pessoas que estão nos assistindo, que estão participando dessa live, opinando ou não. Eu estou vendo aqui no compartilhamento da minha página, tem muita gente. Eu quero pedir a todos vocês que nós tenhamos muito mais do que um voto na urna, um voto de confiança numa liderança jovem, uma profissional, uma policial que tem formação, bacharel em direito, advogada, já advogou, hoje faz parte da nossa força de segurança penal, mas acima de tudo traz uma proposta voltada à segurança da nossa cidade e uma proposta e projeto que fazem com que nossa cidade olhe para frente cada vez mais. Então, quero pedir carinhosamente a todos vocês que nos deem esse voto de confiança. 28040, nossa Mariana Lescano, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Querida, você fecha por aí e eu fico daqui mais uma vez agradecido pela oportunidade de estar ao seu lado nessa live. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. É sempre um prazer enorme conversar contigo. Sabe que eu tenho um carinho muito especial, tu é meu amigo do coração, e é sempre muito bom poder dividir contigo a troca de ideias, construir junto, né? Eu acho que a solução é a gente fazer tudo, é a união, né? Construirmos juntos, trocarmos ideias, ninguém é dono da verdade, a gente tem que três cabeças pensam melhor que duas, quatro melhor que três, e sempre assim, somando que a gente vai avançar, fazer uma Porto Alegre nova. Né? Sempre falo para as pessoas, se juntem à minha tropa, porque eu tenho certeza que é fazendo uma tropa do bem, uma tropa pronta para fazer uma Porto Alegre nova, com qualidade, é que a gente vai mudar a nossa realidade. Quero só falar para o Pedro Viegas, que estava falando 510 dias sem nomeação na SUSEP. Pedro, convoca governador, a SUSEP, que é a minha instituição, Polícia Penal, precisa de pessoas novas, comprometidas, e os aprovados, eles precisam sim ser convocados para que nossa sociedade seja mais segura. Lembrando que estabelecimentos prisionais diretamente eles interferem na segurança da cidade. Então é muito importante, sim, que a gente tenha um sistema prisional ativo, com bons policiais, para que as cidades também sejam sem medo. Quero mandar um beijo para a Ângela, que disse que adorou a live, e para a Jane. A Jane é mãe, Gustavo, de uma grande amiga minha, da Paula e da Cláudia, e elas têm a Confraria do Tricô. E elas são apaixonadas por ti. Apaixonadas. Pediram para tu mandar um beijo para elas. Tá certo, então. Alô, meninas da Confraria do Tricô, um grande beijo para vocês. Obrigado pelo carinho, e isso só aumenta a responsabilidade. Sempre trazer informação, sempre trazer para vocês, acima de tudo, a seriedade e uma posição clara sobre política e sobre quem merece
o nosso voto. Então, eu quero pedir à confraria que confie na nossa Mariana Lescano. Eu confio nela, ela é o meu voto e certamente ela estará na Câmara de Vereadores para trabalhar por todos nós. Obrigada, querido. Espero que todo mundo tenha gostado da live. Para mim foi um prazer. É sempre bom pensar numa nova Porto Alegre, uma cidade sem medo. Obrigada de coração, meu amigo querido. Nos vemos mais. E lembrem, uma cidade sem medo. 28040. Policial Mariana Lescan. E Gustavo, amanhã tem estreia do Jingle na página. Que maravilha, que maravilha. Beijão! Beijo, gente. Tchau. Tudo de bom.